começando o Política em Foco de hoje. O nosso tema é o Política em Foco. Para falar sobre o nosso programa, contamos com a presença aqui da cientista política, professora do mestrado em Ciência Política na Universidade Federal de Pelotas, Patrícia da Cunha, e do cientista, professor do mestrado em Política Social da Universidade Católica de Pelotas, professor Renato Della Vecchia. Professores, sejam bem-vindos ao nosso programa. O programa Política em Foco está entrando em recesso. Este ano discutimos assuntos importantes ligados às eleições municipais, políticas sindicais e trabalhistas, políticas urbanas, cultura política, política internacional e vários outros temas que dizem respeito à nossa vida diária. Hoje vamos falar um pouco sobre o que foi o programa Política em Foco deste ano. Professores, qual a importância de falar e estudar sobre política? Bom, política diz respeito ao cotidiano da vida de todo mundo, né? Então, política muitas vezes ela é percebida apenas enquanto política partidária, mas ela é muito mais do que isso. Portanto, entender como é que funcionam os mecanismos de poder numa sociedade, né? Como as leis são feitas, para quem são feitas, por que são feitas e de que forma elas vão impactar a sociedade e as pessoas em geral, ela é fundamental para que as pessoas possam entender o seu espaço e dentro desse seu espaço, né, o seu contexto, poder de alguma forma contribuir, né, com a discussão social, com a participação, com as suas opiniões. Por outro lado, além de ser importante discutir política, a ciência é um instrumento importante para que a gente possa compreender e comprovar de fato como acontecem esses processos políticos. Na maior parte das vezes nós temos uma série de impressões da nossa realidade que nem sempre é aquilo que de fato acontece, né? E aí fazer ciência política e pesquisar sobre a política é exatamente utilizar esses instrumentos científicos para comprovar aquilo que está acontecendo e buscar soluções, né, para problemas que no nosso caso da sociedade brasileira nós temos muitos. Professores, temos novos prefeitos eleitos. Na mídia, já começamos a falar das eleições para governador. E, junto a isso, a discussão das regras que envolvem uma eleição. Quais os temas em debate na reforma política? Todos. Se nós formos pegar as diversas possibilidades de composição de ideias, né, que possam reformular ou reorganizar o sistema partidário e o sistema de eleições do país, ela é muito grande, essa quantidade de opções. Então, o que o Congresso está fazendo, de alguma forma, é tentando eliminar algumas dessas discussões e concentrar em outros temas que possam, de alguma forma, levar a alguma reforma. Porque a pergunta primeiro, se é importante ou não uma reforma. Eu acho que mas depende da perspectiva que as pessoas têm, né? Por que ela pode ser importante ou não. Eu acho que ela é importante no sentido de constituir uma opinião pública, uma cidadania mais vinculada aos partidos e à discussão da política em si. Ou seja, aproximar a política das pessoas. Nesse sentido, a reforma política pode ajudar, já que hoje o modelo atual ele afasta as pessoas do sistema político mais do que aproxima. Né? E aí, bom, tem o tipo de voto, tem discussões sobre fidelidade partidária ou não, tem discussões sobre o limite mínimo de votos que os partidos têm que ter para ter representação, né? O leque é muito grande de questões. É saber quais são fundamentais, quais elas vão ter algum impacto e se elas são possíveis de se constituir uma maioria, né, no Congresso capaz de viabilizar alguma mudança ou não. É importante para o cidadão ficar atento nesse momento, né, para essas questões, porque já temos encaminhado no Congresso uma série de projetos de lei em termos de reforma do sistema político, né. O mais rico desse processo é o debate gerado, né. Sem dúvida alguma, tem alguns pontos que vão se destacar, como o Renato estava falando, né, que é a questão de financiamento de campanha, né,
por conta de todos os escândalos envolvendo Caixa 2, é um tema que ficou na moda, mas existem outras questões que a cada eleição, e que nessa última eleição municipal volta à pauta, né, e que, bem ou mal, devem ser contempladas nessa reforma política, como, por exemplo, o voto obrigatório, né? Existe uma série de brasileiros que questionam o sistema democrático que te obriga a votar, né? O número de abstenção nas eleições tem sido muito alto e uma das coisas que se alega é que essas pessoas não querem ser obrigadas a votar, elas querem poder escolher. Esse é um dos pontos que está sendo colocado. Outro ponto bastante polêmico é a questão das coligações, né? Nosso sistema eleitoral, ele é muito opaco. A maior parte das vezes, os eleitores não sabem de fato quem eles estão elegendo. Eles sabem quem votaram, né? Mas qual foi o partido que conseguiu levar a cadeira, né, com o voto dele por conta dessas coligações, é algo que ele não sabe dizer. Muitas vezes ele está votando num candidato e está elegendo um outro que ele não gostaria de eleger, né? Então, essa é outro ponto que está em pauta agora com a reforma política. A questão de suplência para senador, quais são as regras que vão estar valendo para essa suplência. A própria questão da data da posse, né, no executivo já mudou há pouco tempo, né, veio para janeiro. Qual que é a melhor data para iniciar um mandato? Nós temos agora uma prática, que é uma prática de transição de governo, que não era um hábito, né, do nosso sistema político, até porque vivemos ditadura, não existia essa coisa de trocar, né? E enquanto você está tendo essa troca eleitoral, esse novo prefeito, o novo presidente, etc., precisa se inteirar do que está acontecendo, e também é necessário estabelecer regras para essa mudança, para que você não garanta, você não tenha grandes sobressaltos, para que você tenha responsabilidade por parte dos gestores que estão saindo para aquilo que ele vai deixar, porque ele não está deixando para um novo candidato, ele está deixando para a população, ele está deixando para a sociedade, né? Então não é porque, não tenho mais como me reeleger, que eu não tenho mais responsabilidade com o que eu vou fazer. Então, todas essas regras estão sendo discutidas com a reforma política. Professores, o que está em jogo na discussão sobre o financiamento eleitoral e partidário? Para mim, tem duas questões fundamentais. Uma é dar um pouco mais de isonomia ao processo político, ou seja, que os partidos tenham condições mínimas para poder competir sem necessidade de buscar recurso privado. Claro que isso aí não é um recurso para ser distribuído de forma igualitária para todo mundo, não seria justo também, na medida que tem estruturas partidárias muito mais pesadas do que outras, né? Seria proporcional ao peso dos partidos. Mas, fundamentalmente, mais importante que isso ainda, eu acho que é a diminuição da dependência dos eleitos para com os que bancaram os custos da campanha. Isso pode levar aos mecanismos de corrupção. Geralmente os mecanismos de corrupção eles advêm daí, o que não quer dizer que quem foi financiado necessariamente vai, né, se corromper. Mas é uma situação no mínimo desagradável para quem de alguma forma pegou dinheiro privado de algum grupo econômico, né, depois ter que conviver com esse grupo econômico em algum momento e dizer não, né, em relação às suas pretensões. Acredito que enriqueça também o processo de transparência, né? Porque para o eleitor, hoje em dia, você tem que fazer uma pesquisa grande, né, e nem sempre fiel, nos sites, por exemplo, da Justiça Eleitoral, para saber o que declarou cada candidato, quanto ele gastou, quanto ele não gastou. Isso é uma coisa difícil para a maior parte dos eleitores perceber, né? Saber, e nem sempre aqueles números são, como eu estava dizendo, são fiéis, são verdadeiros. Às vezes você declarou que gastou tanto, mas recebeu uma quantidade muito maior.
Quando você tem um financiamento público de campanha, né, que você sabe que cada partido recebeu um X, que vai ser lá desse fundo comum partidário, né, você consegue perceber qual que é a campanha mais rica, qual não é. E se você tem uma discrepância grande entre essas campanhas, o eleitor já pode ficar desconfiado de que não foi só com fundo público de campanha que bancou essa campanha, o que significa que tem compromissos outros já assumidos antes da candidatura. Gente que vai ter interesse nas políticas gestadas caso vença esse candidato, né? Então, isso eu acredito que seja uma forma de controle a mais para o cidadão também, que hoje ele não tem como fazer, porque, na verdade, é uma declaração de boa vontade e cabe à fé do eleitor acreditar que o partido X disse que gastou tanto e você olha a qualidade da campanha, o gasto com propaganda, marketing, etc., é muito superior a outros partidos. Esse é um outro ponto nesse tema. Obrigada, professores. Política em Foco está indo para o intervalo. Curtam a nossa página no Facebook do Política em Foco. Nós já voltamos. Tem que ser uma coincidência das eleições. ITEPA, Instituto Técnico de Pesquisa e Assessoria, órgão da Universidade Católica, voltada ao desenvolvimento regional. Se você tem boas ideias e pretende investir na região, consulte o nosso banco de dados. Para mais informações, acesse o site www.bancodedadozonasul.com.br. ITEPA, apoiando o desenvolvimento regional. Se as baleias falassem, o que nos diriam? Se os golfinhos falassem, o que diriam? Talvez eles nos lembrassem que a Terra é um planeta aquático, que a água mantém a vida. E que se continuarmos a poluir o sangue do planeta, toda forma de vida vai sofrer. Escute-os. Estamos de volta com a despedida do programa Política em Foco deste ano de 2012. Estamos debatendo temas gerais sobre a política para que os nossos telespectadores fiquem antenados sobre a política e a importância de estar por dentro da política. Contamos com a presença da professora, cientista política da Universidade Federal de Pelotas, Patrícia da Cunha, e do professor da Universidade Católica de Pelotas, Renato Della Vecchia. Professores, está em debate as regras para o voto facultativo. A obrigatoriedade do voto é importante para o sistema eleitoral brasileiro? Eu já defendi o voto facultativo e não defendo mais. Eu acho que há um risco muito grande do voto facultativo, até porque, como existe uma mídia que ela muitas vezes trabalha muito em cima de alguns fatos, às vezes desagradáveis, mas que isso tem um impacto muito grande na opinião pública,
né? E, em geral, a mídia, ao trabalhar os problemas que surgem no sistema político, tende a generalizar, e o eleitor também tende a generalizar. Corre-se o risco, em determinado momento, de você ter um baixo nível de participação, né? Eu acho que alguns exemplos que a gente tem, como, por exemplo, a eleição dos conselheiros tutelares, que muitos municípios grandes têm, que o voto é optativo e é um tipo importante de representação também para a sociedade, mas que a gente vê que não existe, é um número muito baixo e existe um controle do voto muito grande. São pessoas que, né, praticamente levam seus eleitores já fechados para esses processos eleitorais. Então, eu acho que possivelmente o poder econômico, a compra do voto tem um peso maior ainda se o voto for optativo do que hoje, porque hoje as pessoas, já que elas têm que ir, elas de alguma forma buscam, né, minimamente ter uma informação de sair de casa para ver quem vota. Então eu acho ainda que, mesmo aquela pessoa que usa como argumento que é um direito dela, votar ou não, bom, ela pode votar em branco, ela pode anular o seu voto, mas ela também tem obrigações na condição de cidadã, que é a manutenção do sistema eleitoral, do sistema político do país. Para mim, a parte mais complicada de se pensar na obrigatoriedade do voto é essa confusão que você pode fazer com um direito político e um direito social, né? Porque o direito social, ele implica no dever de você cumprir. Por exemplo, a educação é um direito social, mas é também um dever do cidadão colocar suas crianças na escola, né? O direito político envolve, né, por sua vez, não envolve essa questão da obrigatoriedade. Mas no caso brasileiro, como é uma democracia muito jovem, eu acredito que é importante nós termos uma regra que leve os eleitores a essa prática. Ao contrário do que se fala, né, o que as pesquisas têm indicado é que exatamente por conta de uma disseminação de uma imagem da política que não é positiva, né, quem se afastaria das urnas seria a classe média, né? A maior parte das vezes se propaga que os pobres não votariam e seriam os mais instruídos que decidiriam a vida do país, que isso seria positivo. O que as pesquisas de opinião demonstram é que essa população mais pobre, ela vai às urnas e ela vai independente de ser obrigatório ou não, né? E esse talvez seja o maior perigo em não ser obrigatório, porque ela, no nosso caso, com a nossa cultura política patrimonialista, clientelista, né, isso pode aumentar a ideia de um voto como uma moeda de barganha, né? Que nós sabemos que temos práticas que são condenadas, né, não são legítimas na disputa eleitoral, né, como doação de cesta básica, como transporte de eleitores, como compromissos de clientela, mas que elas fazem parte dessa prática, que elas fazem parte da campanha. E acredito que só com a prática desse exercício é que essa população vai se conscientizando de que trocar o seu voto, vender o seu voto, é comprometer anos da sua vida, é comprometer toda uma cidade, toda uma sociedade. E por isso, nesse momento, no Brasil, eu acredito que ainda seja importante você ter voto obrigatório. Sim. E quais os impactos possíveis havendo mudança na cláusula de barreira? Só para explicar, a cláusula de barreiras seria estabelecer um mínimo de voto necessário para os partidos poderem ter uma representação. E essa discussão se vincula à possibilidade ou não dos pequenos partidos fazerem coligações, né? A cláusula de barreira em si, ela não existe hoje no sentido da não representação, mas ela também, de alguma forma, limita os partidos do ponto de vista do seu espaço eleitoral, né? Você tem um espaço pequeno. Se nós estabelecermos uma cota mínima, né, um número mínimo
de votos para o partido se viabilizar, e ao mesmo tempo nós impedirmos a coligação, isso vai diminuir, um grande número de partidos pequenos no Brasil tende a acabar, né? E isso pode ser bom, por um lado, na medida em que diminui aqueles partidos fisiológicos, que eles não têm nenhum sentido, eles não têm um programa próprio, eles não têm um ideário próprio a defender, apenas eles buscam, né, espaço político de pessoas individuais, mas ele pode também prejudicar partidos que são pequenos, mas que têm uma definição ideológica bem clara, né? São pequenos por alguns solucionamentos, né, históricos, mas não são partidos fisiológicos. Então, eu tenho um certo receio em relação a essa questão de tentar resolver artificialmente um problema, né, que é o problema do grande número de partidos. Eu acho que se a gente conseguir estabelecer um sistema eleitoral de listas fechadas, partidárias, com financiamento público, por si só isso tende a diminuir os partidos menores, né, e com uma dificuldade, ao menos, se não houver a limitação das coligações. Porque os partidos não tendo coligação, eles vão ter um prazo para se constituir, se consolidar, e aqueles que não tiver nenhum conteúdo, eles vão acabar. Os que tiverem algum conteúdo, eles tendem a se manter na arena política. E aí o impacto que você tem nisso, na verdade, é na representação da diversidade da sociedade brasileira. Nós temos um país muito grande, isso para que um partido novo comece, é uma grande dificuldade. Você tem que fundar sedes, né, num número de municípios que existe no Brasil. O número de estados já é muito grande. Você conseguir eleger vereadores, deputado estadual, deputado federal e senadores em todo o estado brasileiro é muito difícil. Isso demanda tempo, demanda mão de obra, demanda muito dinheiro. Então, você ter cláusulas de barreira muito rígidas pode significar a inviabilidade de novos partidos e, portanto, deixar uma representação política de minorias fora, né, do jogo político. E isso significa que elas vão ter que buscar outras alternativas, né? Não acredito que seja algo necessário. O que preocupa, o que tem criticado o brasileiro, porque realmente nós temos um número de partidos muito grandes, é o que o Renato estava colocando agora, que já foi trabalhado em outros programas aqui, que é a questão de um partido político que não tem identificação ideológica e que pode estar servindo apenas para que alguns candidatos, né, viabilizem seus interesses pessoais. Professores, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a possibilidade do cidadão compreender a política e poder influenciar na política, e também gostaria que vocês deixassem uma palavra final para os nossos telespectadores em relação ao Política em Foco deste ano e sobre a política de forma geral. Eu diria que existe uma quase tradição dentro das universidades, da academia, em criar ou dificultar muitas vezes a linguagem em certas áreas, exatamente para que algumas pessoas possam ter o domínio daquele campo, né? Então aquilo que a gente chama basicamente o chamado às vezes de economês, né? Aquelas pessoas que têm um discurso com palavras que a população não tem domínio sobre ela, né? E portanto fica sem entender, apenas acredita que vai melhorar ou vai piorar, dependendo de quem está falando, mas sem entender o que aquilo lá significa, ela é algo ruim, né, do ponto de vista de envolver a população em questões mais vinculadas à cidadania, participação, etc. Então, o próprio programa que a gente buscou constituir, que é o Política em Foco, a ideia é também fazer com que os temas da política, da participação, da cidadania, se aproximasse das pessoas, né, que muitas vezes têm uma visão somente negativa ou muito vinculada a problemas de corrupção. Problemas de corrupção são inerentes a toda a estrutura social. Não existe nenhuma estrutura social que não tenha seus problemas ligados à corrupção ou derivados disso aí. Algumas sociedades têm mais capacidade de punição, outras têm menos capacidade de punição. Alguns
países têm sistemas políticos mais propensos à corrupção, mais, né, adequados para isso, que é o caso que eu acredito que é o nosso. Outros já são mais rigorosos, né, ou mais difíceis disso acontecer. Mas, de qualquer forma, a importância das pessoas de participar, entenderem o mundo, entenderem um pouco de economia, de relações internacionais, de política, de estrutura social é fundamental, né? Porque a vida delas, é a vida dos seus filhos, é como é que elas vão se inserir dentro da estrutura social, dentro do dia a dia, né? O que cabe a cada um dentro das regras da sociedade como um todo. Então, eu acho que nós, o Política em Foco, buscou contribuir de alguma forma, limitado ainda, porque ainda é um espaço pequeno, ainda é um espaço limitado, né? Mas eu acho que ele tem e pode continuar tendo esse papel de alguma forma, tornar mais conhecido, mais popular conceitos ou discussões que são discussões do campo da ciência política, né? Mas que dizem respeito a todo mundo. Bom, para mim, a grande contribuição do programa é exatamente trazer essa possibilidade das pessoas poderem se informar sobre a política de uma maneira mais leve, contudo, com profundidade, né? A ideia sempre foi trazer pessoas que têm pesquisa sobre a política, né? Que vivem questões vinculadas à política e que compreendem os impactos que isso dá na vida de cada cidadão, né? A maior parte do cidadão brasileiro não consegue fazer essa ligação, porque falta informação e falta formação para isso, né? Nós passamos por todo um sistema escolar que, ao longo da formação desses cidadãos, não ensina como se faz uma contagem de voto numa eleição, né? Como funciona esse sistema eleitoral brasileiro. Muitos deles têm dificuldades em entender o próprio presidencialismo, o federalismo. Então, essas questões são questões que nós trouxemos, né? Questões como as cotas, né, gênero e política que foram discutidas aqui, tem efeito, não tem efeito, que nós observamos. Essas são coisas que são temas como a corrupção, como a cultura política, como a participação da juventude na política. São temas que a gente procurou trazer, né, balizados por pesquisas, né, para que a população pudesse ter informações mais fiéis sobre o que de fato está acontecendo na sociedade brasileira. Obrigado, professores. O Política em Foco está chegando ao final. O Política em Foco de 2012. Eu gostaria de agradecer tanto a presença dos professores, Patrícia da Cunha e professor Renato Della Vecchia, assim como a companhia de vocês que sempre nos assistiram e puderam entender um pouco sobre o que é política. Como os professores falaram, né, a política é essencial para que as pessoas possam compreender como que está indo a sua vida e poder influenciar na democracia. Gostaria de agradecer a toda a equipe do Política em Foco que se envolveu para que os programas pudessem ir ao ar, assim como gostaria muito de agradecer a possibilidade de estar aqui à frente do programa como âncora. E, enfim,